Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade para falar a respeito de uma história de fé e a providência de Deus por meio de um versículo que se encontra na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 2, que diz assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Naquela época, a situação da mulher não era boa e ficava muito pior quando ela se tornava uma viúva. A viúva, como supridora do lar, ela tinha os afazeres de casa, como fazer pão, cuidar dos animais domésticos, tecer, buscar água. E para suprir as suas necessidades básicas, ela procurava trabalhar nos campos de proprietários ricos que, se caso permitissem, as mesmas poderiam entrar e tirar o seu sustento diário. A mulher, no Velho Testamento, ela não tinha voz. O seu status melhorava um pouco a partir do momento que ela tivesse filhos. De preferência, o primogênito fosse do sexo masculino. Embora as orientações divinas fossem que tanto os líderes religiosos quanto o povo, eles deveriam ter compromisso com o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro, a maioria não cumpria. E vemos, por meio da palavra, Deus chamando a atenção por causa dessas coisas. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 22 e o 23, nós encontramos Deus dizendo: A nenhuma viúva ou órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu os ouvirei e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. No livro do profeta Zacarias, nós encontramos Deus dizendo: executai justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra seu irmão. Então, percebemos que Deus, ele nunca concordou nem aceitou essa prática que havia em relação aos necessitados, principalmente as viúvas. A mulher naquela época, ela valia menos do que o animal. E Jesus, no Novo Testamento,
encontramos ele indo de encontro a esse sistema errado, fora totalmente do padrão divino. Quando ele se dirige a uma mulher sem nome, você encontra esse relato no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 29, quando Jesus inicia uma conversa, um diálogo com o intuito de alcançar aquela vida. E por meio dela, ela entrou na cidade convidando as pessoas para que fossem até a um homem que tinha dito tudo o que tenho feito. Observamos que Jesus veio realmente alcançar tanto aquela vida como os demais daquela cidade. Bastava somente crer e abrir o coração para a palavra de salvação. Várias lições tiramos da história de fé daquela viúva. A primeira lição, eu chamo lição de amor, é o cuidado de Deus para com os necessitados e para com todos. Tanto no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, quanto em Mateus, capítulo 6, versículo 30, encontramos que Jesus cuida dos pássaros. Deus conhece a quantidade, ou sabe a quantidade de fios de cabelo que temos na cabeça. Segundo os estudiosos, uma pessoa por volta dos 20 aos 30 anos tem, em média, 150 mil fios de cabelo. E Deus se preocupa em vestir os lírios do campo, que hoje floresce e amanhã é lançado no fogo. E a pergunta é: quanto mais vale vocês, ou seja, o ser humano para Deus? Todos nós temos um grande valor para o Senhor. A segunda lição que aprendemos é que devemos clamar e buscar socorro da parte de Deus. Jeremias 33:3, um versículo muito conhecido, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Deus falou para Jeremias, Jeremias não estava num estado confortável, pelo contrário, ele estava dentro de um poço e ali Deus se revelou de uma forma tremenda. Deus tem prazer de ouvir a nossa voz. A terceira lição que aprendemos é que Deus, ele tanto atua no presente, na vida de qualquer pessoa, como também após a morte, principalmente daqueles que são fiéis. Aquela mulher, quando se dirigiu ao profeta, ela fez questão de trazer a história de vida do seu esposo. Aquele homem era uma pessoa temente a Deus e que dava bom testemunho. Quando ela diz claramente, e tu o sabes, ou seja, o profeta tinha a convicção, tinha conhecimento de que aquele homem que havia falecido era um homem fiel a Deus. Ela poderia ter recorrido ao rei,
Mas naquele caso, ela poderia receber uma resposta positiva ou não. Mas, ao recorrer ao profeta, que era o porta-voz de Deus, ela estava tomando a decisão correta, porque Deus, Ele é um Deus de providência, o Deus que não falha e o Deus que não se atrasa. Então, a lei permitia que o credor fosse cobrar a sua dívida e caso aquela pessoa, o dono da casa, que não tivesse vivo, ele poderia levar os filhos que trabalhariam para ele durante determinado tempo até que a dívida fosse paga. Mas no desespero, entendemos que a quantidade, o valor era muito alto e ela não suportaria ficar sem seus filhos. E Deus, Ele se levanta, Ele age por causa do gemido do necessitado. Então, ela, procurando o auxílio divino, faz uso de sua fé. E o profeta pergunta: que tens em casa? E ela diz: uma botija de azeite, e era muito pouco. Ao fazer menção de que ela só tinha uma botija de azeite, em relação ao que ela devia, em relação ao que ela precisava, era muito pouco. Mas o que nós aprendemos por meio da palavra de Deus é que o pouco na mão de Deus se torna muito. E se não tiver nada, também o milagre não deixa de acontecer. Então o profeta vai e diz para aquela mulher: pede emprestado aos teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Quanto mais vasos, mais azeite. O óleo não deixou de jorrar enquanto havia vasos vazios. Se ela tivesse pedido 1000 vasos, os 1000 vasos seriam cheios de azeite. A Bíblia não diz a quantidade de vasos que ela pegou, mas quando o último vaso ficou cheio, o azeite deixou de jorrar. Entendemos que Deus não desperdiça bênçãos e nem tampouco Ele não sabe o tamanho da sua necessidade. Conforme ela tinha pego emprestado a quantidade de vasos, assim aquela quantidade dava suficiente para ela vender, pagar os seus débitos e viver do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos que a vida do crente é algo tão sublime, porque ele tem constantemente experiências com Deus, principalmente quando ele tem fé, ele tem azeite, que na Bíblia o azeite também significa a presença do Espírito Santo, e quando ele sabe, por meio das experiências do passado, que Deus continuará operando milagres na sua vida. Então, para encerrar, eu quero lhe dizer, eu não sei aonde você está nesse momento, se está em um leito de hospital, se você está em casa,
passando por dificuldades, talvez esteja aflito, esteja chorando, gemendo, desenganado pela medicina. As portas parecem fechadas. Nesse momento você está tendo a oportunidade para avivar a sua fé, para ter uma experiência pessoal com Deus. Se você dirigir um clamor ao Senhor, Ele com certeza entrará na sua causa. Não importa o tamanho, não importa o diagnóstico, não importa o que é que você escutou e que tem deixado você cabisbaixo. Nesse momento, Deus está perguntando: o que é que você tem em casa? Casa, nesse sentido, é a sua vida, o seu coração. O que é que você tem? Tem um pouco de fé? Sabe que Deus existe? Sabe que Ele cuida? Sabe que Ele foi e continua presente na sua vida? Então, busca o Senhor, que o Deus que fez um milagre e socorreu aquela viúva aflita, desfez toda a história que parecia ter um final triste e escreveu uma história de vitória, porque ela recorreu ao Deus de providência, ao Deus que tudo pode fazer. Que Deus permaneça nos abençoando. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.